Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a essa casa de Jesus, que nos acolhe sempre com muito amor, carinho. Nós aqui recebemos tratamento espiritual desde o momento que nós entramos, sentamos, assistimos à palestra, depois vamos ao passe. É sempre muito importante que nós estejamos sempre atentos. Aqui, por ser um ambiente isolado, protegido, é mais fácil de nós escutarmos o nosso mentor, escutarmos as inspirações dos bons espíritos. Não que ela não aconteça em outros lugares, mas aqui, por ser um local de tratamento, é mais fácil disso acontecer. Às vezes o palestrante, quando fala, a gente está ali sentado, a gente escuta, nossa, parece que falou para mim, diretamente. E muitas vezes é assim, o palestrante constrói a palestra no momento que ele está construindo, está sendo ali inspirado pelo seu mentor, pelos seus amigos, Quando chega aqui também, muitas vezes acaba mudando palavras e acrescentando conceitos que vêm na hora de inspiração, que é justamente para atingir aquele irmão que precisa. Eu quero aqui primeiramente agradecer a todos pela ajuda que cada um de vocês dá ao centro, aos nossos irmãos, ajudando a si também. A gente tem o trabalho aqui de terça-feira, que é o trabalho com os nossos irmãos que passam por uma situação de moradia de rua, passam ali pelas suas provas, expiações, e nós, como irmãos cristãos que somos, devemos fazer o que estiver ao nosso alcance para aliviar o fardo do nosso irmão. Muitas vezes a gente acaba sendo julgado, por outros irmãos nossos, como se nós estivéssemos ali alimentando e até mesmo ajudando para que eles permanecessem nesse estado. E a gente sabe que uma alimentação não é o que vai fazer com que ele passe o dia inteiro ali. A gente sabe, cada um de nós aqui, que às vezes os nossos dramas, as nossas dificuldades e, claro, a nossa dificuldade em lidar com esses dramas é que nos coloca nessas situações. Às vezes o vício, um lar mal estruturado, nos conduz a essa situação. Mas a gente sabe que é temporário, é uma existência que a gente pode, antes de terminá-la, sair, ou depois de uma outra existência, voltar mais fortalecidos. A gente sempre acredita e sabe, Então, esse é um trabalho muito importante e a gente vê a equipe crescendo, mais pessoas participando, ajudando, indo nas entregas, E a gente sabe que não é só o alimento do corpo que cada um dos trabalhadores lá leva também o seu amor, o seu carinho, o seu olhar, faz uma prece. Quando termina, vai para casa, lembra daquele irmão que falou aquilo, sentiu aquilo. Você deita e faz uma prece, é mais um pensamento que vai, é mais uma energia que é direcionada àquele irmão. É um trabalho de amor e que eu agradeço a participação de todos vocês, que contribuem direta ou indiretamente, Porque a gente pode ajudar de todas as formas. Não é só a caridade material, é a caridade moral. Às vezes você não vai, não ajuda ali, com o material, mas você está com o pensamento, fazendo uma prece por aqueles irmãos que precisam, Na quarta-feira, a gente tem o nosso Bazar da Pechincha, que funciona aí das 2 até as 4 horas da tarde. A gente recebe peças de roupas, utensílios por lá, que a gente vende, um preço baixo, realmente, para ajudar quem precisa. E o dinheiro é revertido aqui para casa. E a gente agradece a todos vocês que fazem doações, que ajudam, o mesmo na divulgação. A gente sabe que muitas pessoas aqui falam para as outras, tem um bazar da Pechincha, tem coisa boa lá, e muitas pessoas vêm aqui, A gente tem um curso de sábado, por enquanto ainda está online, é um curso intensivo, porque a gente estuda os dois livros, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. A gente vai intercalando cada capítulo de um livro, e isso é muito importante, tanto para quem está ali, mediando, como para quem está estudando, porque é sempre uma troca. Eu falo que não é um curso, que é um grupo de estudo, porque a gente ali somos todos aprendizes, é claro, a gente sabe, E, e cada um traz uma história, algo que leu, que aprendeu em outro lugar, uma palestra que ouviu e acrescenta, naquele grupo de estudo. Então, está disponível também para quem quiser iniciar agora, sempre aos sábados, A gente às vezes faz no domingo, quando eu não posso fazer no sábado, a gente faz no domingo, a gente não deixa de fazer.
Quem tiver interesse pode me procurar. A vantagem de ser online é porque é gravado, então depois, se um dia você não pôde participar naquele dia, você assiste, então você continua mantendo ali o vínculo com o estudo. A gente, como espíritas que somos, a gente tem que carregar isso com bastante orgulho de ser espírita, né? São conhecimentos que foram trazidos e que nós ali agora detemos esse parcial conhecimento, podemos dizer assim, e isso traz uma grande responsabilidade para nós. A gente tem uma responsabilidade com a nossa existência, com essa encarnação, com os nossos filhos, né, com os nossos irmãos, com aqueles que estão no nosso lar. E precisamos constantemente exercitar os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, buscar sempre ter indulgência, paciência, amor, compaixão, misericórdia, com todos, sempre, né? E a gente sabe que os parentes que estão na nossa família são aqueles que a gente mais precisa ter esse olhar, que são as nossas maiores dificuldades, né, no que tange aí os espíritos, tá bom? Bom, vamos fechar os nossos olhos, a gente fazer a nossa prece. Vamos todos fechar os olhos, pensar em Jesus, fazendo a imagem que cada um de nós tem do nosso Mestre, com seu olhar compassivo e doce, mãos estendidas sobre nós. E com pensamento elevado, vamos aproveitar este momento para agradecer. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, pela oportunidade de estarmos aqui encarnados nessa escola bendita, nessa escola maravilhosa, planeta Terra, onde estamos aqui todos envoltos de provas e expiações que nos ajudam a melhorar, crescer, evoluir, a provar os nossos conhecimentos, a expiarmos os erros do passado, para que assim possamos sair daqui muito melhores, retornando à nossa pátria, ao nosso verdadeiro lar. Vamos também neste momento agradecer a Jesus, nosso mestre, modelo e guia, pelos seus ensinamentos e principalmente pelos exemplos que nos mostram que tudo o que ele nos ensinou é possível de fazer. Vamos agradecer aos mentores da casa, que nos recebem aqui com muito carinho, com muito amor, nos envolvendo sempre, com essa energia tão salutar, emanada por cada um deles. Agradecer ao nosso mentor, que nos ajudou a estar aqui hoje, vibrando por nós, nos inspirando para que pudéssemos estar aqui. Agradecer a presença dos irmãozinhos queridos que são trazidos aqui a este momento de palestra, de tratamento, para assim como nós também aprender, evoluir, crescer e melhorar. E vamos neste momento também agradecendo pela nossa família, pelos nossos irmãos, os nossos companheiros de jornada, aqueles que estão conosco sempre. Agradecer porque cada um deles é instrumento do nosso crescimento e assim também nós o somos. E assim, com o pensamento em Jesus, vamos rogando a espiritualidade que envolva e proteja e inspire a palestrante desta noite, a nossa irmã Ana Lúcia, que ela consiga aqui passar tudo aquilo que ela se preparou de maneira clara, tranquila e serena para nós. E vamos então iniciar fazendo a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Boa palestra a todos nós.
Boa noite a todos. A todos vocês que estão aqui presentes, aos nossos amigos também da espiritualidade, a minha gratidão por estarmos aqui reunidos nessa noite, porque sempre que a gente se reúne aqui, algo de bom, algo de especial fica dentro da gente, né? Nós recebemos da espiritualidade que nos acolhe, nós recebemos pelos ensinamentos de Jesus que a gente ouve, que a gente prepara, que a gente lê nessa noite, e nós recebemos uns dos outros, porque as nossas vibrações nesse momento são especiais. Então, a nossa gratidão, a minha gratidão a vocês por estar aqui novamente. Então, procurando o tema para fazer a palestra dessa noite, eu demorei um pouco. Normalmente eu vejo alguma coisa, leio alguma coisa e rapidamente penso em transformar aquilo em uma história. Eu digo sempre que, como minha mãe dizia, que nós somos contadores de histórias, porque na verdade a gente vê assim, os próprios evangelistas também, né? Contaram as histórias que viveram com Jesus. E foi justamente procurando isso, porque daí eu assisto várias palestras e vou lendo as coisas, falo, uma hora vai chegar uma inspiração. E estava difícil, às vezes parecia que não vinha, eu falava, gente, está chegando o dia e parece que não vem, parece que não estou conseguindo. E aí chegou uma hora que eu falei, eu vou relaxar, porque vai chegar, esse momento vai chegar. E aí eu sempre dizia, eu vejo palestras da Nete Guimarães que eu gosto muito, e ela dizia, enfocava sempre, até numa das palestras que eu já usei, já falei, que se a gente oferecer uma migalha do nosso trabalho, da nossa fé, do nosso coração, do nosso amor, que Deus, que Jesus faz o resto por nós. E aí eu sentei e fui gravar as mensagens, os áudios que a gente faz aqui na casa a respeito do Evangelho comentado, né, por Emmanuel, o Evangelho de Lucas. E justamente naquele dia eu li 3 citações que acho que já foi do cego de Jericó. E coincidentemente abri no YouTube para assistir a palestra. A primeira coisa que apareceu, que é Rossandro, eu não sei o sobrenome dele, eu gosto muito das palestras, gosto muito dele. Foi justamente uma palestra antiga dele falando a respeito do cego de Jericó. Eu falei, nossa, isso tem que estar, porque caiu aqui, eu acabei de fazer, eu estava na dúvida, eu falei, mas o que será que a gente pode, o que eu posso fazer para aproveitar essa lição de Jesus, mais uma vez, para a gente pensar a respeito juntos aqui. Então, o que eu achei legal e importante também ver, o Sandro fala muito isso, que essas passagens todas de Jesus, que acho que a gente nem precisa chamar como milagres, porque na verdade a gente aprende que são verdade, demonstrações de fé, que ele diz sempre, né, que se a gente tivesse fé como um grãozinho de mostarda, a gente ia dizer para aquela montanha se mova e ela vai se mover. Então o que a gente vê, acho que são testemunhos de fé, testemunhos do amor de Deus, do amor de Jesus, se apresentando durante as passagens todas que a gente lê, que a gente vê no Evangelho. Então ela aparece tanto no Evangelho de Marcos, quanto no de Mateus, quanto no de Lucas. Eu vou pegar a citação de Marcos, que foi a que eu ouvi na palestra do Rossandro, porque ele disse que era mais completa, era maior. Mas quem realmente viu essa passagem do cego de Jericó com Jesus foi Mateus. Mas os outros 2 também citam e também comentam. Então, assim como eu ouvi a história, como eles foram ouvindo e passando, a gente vai ouvindo e vai levando adiante as histórias que a gente ouve de Jesus, que servem para o nosso aprendizado e servem também para a gente levar para as pessoas que convivem conosco. Então, a história que a gente ouve falar do cego de Jericó. Jericó era uma cidade que estava no caminho de Jerusalém. Jesus estava indo com seus discípulos todos, ele sabia que ele estava indo para Jerusalém, ia passar por todo aquele martírio, por toda aquela dificuldade, mas ele seguia confiante. Jericó é uma cidade que ele passou antes de ir para Jerusalém. E quando chega em Jericó, uma multidão, como sempre, diz que não era só isso, né? Qualquer lugar que Jesus passava, a mensagem dele era tão importante, ele era tão cativante, que as pessoas todas queriam estar junto dele, queriam tocá-lo, queriam receber alguma graça de alguma maneira. E assim aconteceu em Jericó também. Quando Jesus chegou, aquela multidão, muitos
doentes, normalmente pessoas flageladas, cegos, diz que tinha muitos, eles comentam exatamente por isso, porque naquela época eles se casavam, os primos casavam, né? E diz que as crianças que nascem, uma das deficiências que acontece é a cegueira, porque dentro do mesmo sangue, né, de família, isso pode acontecer. E diz que acontecia muito, então assim, era comum as pessoas verem cegos, e muitos cegos pelas ruas. E mendigando, porque eles não conseguiam fazer nada, não enxergavam, não conseguiam trabalhar, não conseguiam fazer nada. Agora, um deles, inclusive o nome dele é Bartimeu, e há uma colocação que a gente diz que ele não tinha assim, nem um mínimo de dignidade, o Bartimeu. Porque Bart quer dizer filho de, Bar quer dizer filho de, e Timeu era o nome do pai dele. Então ele era o filho de Timeu. Ele sequer tinha um nome para identificá-lo. E acho que essa questão do nome é uma coisa muito importante, muito especial para a gente, porque acho que todos nós já experimentamos alguma situação em que alguém nos chama pelo nome errado, ou nos confunde, ou não conhece, ou você aí, ou do óculos, ou baixinho, ou não sei o quê. É uma situação que fica assim, atravessada na gente, porque o nosso nome, né, é música para os nossos ouvidos. Então, puxa vida, é a nossa identidade, é aquilo que nós recebemos com o amor de nossos pais para nos identificar nesse mundo. E o Bartimeu nem isso tinha, porque ele não tinha nome. Ele era filho de Timeu, simplesmente isso. Mas naquela multidão imensa, diante de todas aquelas criaturas, Bartimeu gritou de um jeito que ele dizia: Jesus, me ajude, Jesus, faça alguma coisa por mim. E os soldados e todos que estavam ali por perto, né, e os próprios discípulos, se aquieta, né, não grite assim, não faça isso. E mais eles pediam para o Bartimeu ficar quietinho, para ele se calar, mais ele gritava, mais ele fazia algazarra para que Jesus o notasse. Então ele fez o que ele podia para que Jesus pudesse ouvi-lo. Isso aconteceu. Jesus no mesmo momento disse: levanta, vem, tragam-no aqui. E aí os que estavam ali junto dele disseram: tá vendo? Ele te chamou, venha, trouxe ele para perto de Jesus. E aí o que Jesus faz quando ele ora para Bartimeu? Ele pergunta para Bartimeu: o que você quer? O que você quer que eu faça? E ele, na sua singeleza, né, na fé que ele carregava, ele dizia: eu quero ver, ajuda-me a ver. Então, o que acontece? Jesus, nesse momento, diz a ele: a tua fé já te salvou. Segue, larga a tua capa, diz que Jesus dizia para ele, e me segue. Essa capa também diz que tem um significado muito importante, muito especial, porque na época as pessoas que tinham dificuldades, que mendigavam nas ruas, que eram doentes, recebiam essa capa que tinha uma identificação, né, dizendo que essa pessoa não tem possibilidade de se manter, que ela é um mendigo, uma coisa assim, e uma numeração, alguma coisa, quer dizer, ele se desfez daquilo de dizer: eu não sou mais esse mendigo, eu não sou mais essa criatura que vai depender de esmolas, de coisa alguma. Ao mesmo tempo, duas coisas ele fez. Ele se livrou disso e ele também deu essa capa para um outro que não tinha condição, porque não eram todos que conseguiam essa capa. Então, aqueles que tinham essa capa tinham condição de receber a ajuda das pessoas que pudessem ajudar. Então, primeiro, ele doou, fez essa ajuda para algum outro mendigo que não tinha essa capa. E segundo, ele se livrou disso tudo. E assim que ele abriu os olhos e viu, a primeira coisa que ele fez, além de agradecer a Jesus, foi se levantar e seguir trabalhando com o Cristo. E aí eu digo: nossa, o que é mais importante, o que mais me tocou nessa história toda é justamente isso. Porque a gente pode se ver e se colocar nessa vida, às vezes, até como mendigos, como Bartimeu. Porque a gente tanto pede a Jesus, né? Às vezes tanta gente reclama, a gente se faz de vítima, porque, olha, o Bartimeu não enxergava, o Bartimeu não tinha nome, não tinha dignidade, não tinha trabalho, não tinha alimento, ele vivia das migalhas daquilo que lhe davam. E ele, com toda essa dificuldade, simplesmente largou aquilo, a capa que era a única coisa que ele tinha, e seguiu a Jesus, levando o testemunho de Jesus para as pessoas. Então é o momento
da gente pensar nessa situação de que, primeiro, ele batalhou tanto, não é? Porque se a gente se colocar na situação como ele, que se a gente pensar, nós também às vezes somos tão cegos de tantas coisas importantes que a gente precisa ver, e não com os olhos da carne, mas com os olhos do coração. Quantas situações, quantas dificuldades que a gente vê pela vida, pelas ruas, ao nosso lado, dentro do nosso lar, com os nossos vizinhos, com os nossos companheiros, e a gente se faz cego e não consegue fazer nada para auxiliar essas pessoas. E quantas vezes a gente se vê assim parada, com os olhos cruzados, sem atitude nenhuma, e Bartimeu levantou e gritou, todo mundo dizendo para ele se calar, e ele levantou e ele gritou até que Jesus o ouvisse. E ele tomou atitude, ele doou sua capa e ele seguiu Jesus, e ele deu seu testemunho. Então que nós possamos também, primeiramente, ter atitude como Bartimeu. Porque a gente só vai deixar essa cegueira ir embora o dia que a gente tomar atitude, levantar e gritar e dizer, eu vou fazer, eu vou mudar, eu vou fazer alguma coisa para a minha vida mudar. E principalmente o dia que a gente deixar de se ver como mendigo, deixar de se ver como vítima, e se perceber como capaz, com todas as possibilidades que a gente tem e com todas as facilidades que a gente tem, se a gente se comparar com Bartimeu e com todos aqueles mendigos, principalmente naquela época. O propósito de Bartimeu devia ser o nosso, que muitas vezes a gente realmente não consegue chegar. A gente pensa assim, às vezes a gente vê a situação acontecendo e a gente não tem coragem, a gente não age, fica naquela indecisão, sabe que pode ou que deve fazer alguma coisa para auxiliar alguém, ou para se levantar do próprio marasmo, sair da comodidade para agir em prol do outro, que no fundo é em prol de nós mesmos, que a gente sabe muito bem disso, o Diego disse isso na abertura, que a gente tenha essa atitude, que a gente grite, que a gente se levante e faça alguma coisa, porque a vida diariamente nos dá essa oportunidade, como o Bartimeu teve, de levantar e gritar, porque a cada dia a gente amanhece, abre os olhos, estamos aqui, estamos vivos na carne ainda, e se estamos aqui é porque ainda temos algo para fazer. Ainda falta alguma coisa para que a gente possa voltar para a nossa casa espiritual. Então, a cada dia surge uma oportunidade para que a gente possa fazer como Bartimeu, para a gente tomar uma atitude, para a gente agir, para a gente fazer alguma coisa. O trabalho, a cada dia que a gente vai para o trabalho, a gente tem uma oportunidade de fazer alguma coisa em prol dos outros. Não importa o trabalho que você tenha. Eu estou fazendo o meu trabalho de locução, eu trabalho com locução, perguntei para o Diego se eu podia gravar. E foi uma alegria para mim, porque dentro do meu trabalho, eu não precisei nem sair dali, eu consegui fazer alguma coisa, não importa o tamanho, pequeno que seja, se nós procurarmos, se nós oferecermos essa migalha a Deus, nosso Pai, o resto Ele faz. Então se levanta e diz, eu me ofereço. Se eu não tenho tempo, dentro do meu trabalho, eu posso ouvir um companheiro, eu posso ajudar alguém que está em dificuldade, que não sabe desempenhar bem, e eu estou lá há mais tempo, eu posso ajudar. Eu posso auxiliar da maneira que for, mas se eu tenho esse propósito de procurar agir, para dar esse testemunho de Jesus, sem às vezes abrir a boca, sem ter que dizer nada, sem ter que sair gritando como Bartimeu, mas com atitude, com exemplo, a vida está aí nos oferecendo. A luz do conhecimento, principalmente a doutrina, nos oferece tantas possibilidades que a gente possa aprender, né? E eu não digo, às vezes, não é o conhecimento intelectual, mas é o conhecimento de coração, de que diz, olha, sem caridade, sem amor, a gente não chega a lugar nenhum. Porque sozinho a gente não é nada, a gente não faz nada. E a gente se unindo, a gente dando as mãos, a gente consegue muito. E assim, em seguida a cura, ele glorifica a Deus. Então, que maneira a gente pode também glorificar a Jesus, glorificar a Deus pelas coisas que a gente recebe? Agindo. Agindo, por menor que seja a nossa ação, mas agindo de coração. Vai oferecer uma sopa a uma pessoa, vai entregar um lanche, vai oferecer alguma coisa para o enxoval das crianças, vai trazer um pacote de bolacha para fazer parte da cesta básica, vai bater na porta do seu vizinho, ver se ele precisa de alguma coisa,
vai acolher uma pessoa que está em dificuldade, que é apenas que a gente dê atenção. São tantas as opções, são tantas as possibilidades que a gente tem dentro do nosso dia a dia, que não precisa ser nada de muito extraordinário, mas que com certeza vão fazer com que a gente demonstre que aquilo que Jesus nos ensinou faz bem para a gente, faz bem para o outro, e é o amor circulando. E é só assim que o nosso planeta vai se transformar, vai se regenerar. Porque o planeta somos nós. Nós é que fazemos essa vibração melhorar. Nós é que podemos fazer com que tudo melhore. Por que a gente se sente bem quando chega a essa casa? Porque é um ambiente preparado, né? Todos os nossos mentores, os nossos amigos do plano espiritual que estão aqui, que vêm nos ajudar, aqueles que vêm como nós para aprender, que estão aqui também, juntinho de nós. Porque cada vez que a gente ouve uma coisa boa, cada vez que a gente lê um bom livro, ouve uma boa música, vê um bom filme, vê algo edificante, isso tudo serve para nós, enquanto encarnados, e para todos aqueles nossos companheiros, os nossos irmãos que estão junto de nós. Então, às vezes, sem você fazer nada, pensando em fazer, em auxiliar o outro, você já está fazendo. Porque você está, ao invés de procurar algo que não te traga nada de especial e de bom, você está buscando uma leitura edificante, você está buscando um bom lugar, né? Você está buscando boas companhias, você está pensando em fazer alguma coisa em prol do outro. Seguir com Jesus como Bartimeu, trabalhando e testemunhando. Não precisamos gritar como Bartimeu, não precisamos sair na praça gritando, falando, testemunhando de Jesus. Eu acho que o que mais a gente precisa fazer é agir, é trabalhar, é dar o exemplo para que a gente possa chegar nesse lugar comum. A vida é um ato religioso com vista aos deveres divinos. Então, como eu disse, todo dia a vida nos oferece oportunidades de darmos os testemunhos. Mas às vezes a gente pega e joga essa responsabilidade para algumas pessoas. Por exemplo, os católicos cobram de padres, de bispos e de papas, seja de quem for, uma postura religiosa, uma postura de homem de bem. Ele tem que ser, ele tem que dar o exemplo. Como que um padre faz uma coisa dessa? Onde está, né? Os evangélicos cobram dos pastores. Porque se ele é pastor, ele tem que dar o exemplo, ele tem que ser o melhor, ele não pode errar, ele tem que ser exemplo para todos e para tudo. Chega aqui nos espíritas, aí vem os palestrantes coitados que vivem pisando na bola, como qualquer um de nós, seres mortais, com toda dificuldade, e todo trabalhador da casa, e todas as pessoas espíritas também, mas somos trabalhadores, como todos esses nossos irmãos de outras religiões e de outros lugares, de outras casas de amor, que se colocam para partilhar um pouco da maneira que cada um consegue, com o melhor que cada um consegue ser. Então, a vida nos oferece as oportunidades todas e nós não temos que cobrar daquele que a gente diz, está lá em cima, ele tem que dar o exemplo. Eu tenho que dar o exemplo. Eu tenho que ser o exemplo. E se cada um cuidar de ser, todos nós seremos exemplo. Todos nós estaremos vivendo. Esse testemunho cristão, o testemunho de Cristo, o testemunho de amor, é dever de cada um de nós. Principalmente nós que estamos aqui e já aprendemos um pouco, não é? Do muito que a gente tem para aprender, do muito que a gente ainda vai aprender em outras oportunidades, porque a nossa história é longa, a gente um pouco já tem. E o pouco que a gente recebe, a gente já tem essa responsabilidade de dividir e de partilhar com os nossos irmãos. Você pensa, por exemplo, um comerciante que está trabalhando lá, está no negócio dele de suprimento, ele é capaz de fazer uma fraternidade, fazer uma caridade dentro do trabalho dele. Quantos podem ajudar, por exemplo, numa cesta básica, porque no comércio dele é mais barato ele conseguir, ele pode doar, às vezes que mexem com hortifruti, com legumes, essas coisas. Puxa, quantos que não vendem, que ficam ali, estão em bom estado, podem ser usados para uma sopa, para um lanche, para a alimentação de uma família. Ele não precisa sair dali, ele precisa ter atitude, ele precisa ter a bondade de coração dentro do trabalho dele. Um administrador de negócios, orientando, distribuindo, mostrando a responsabilidade de cada um.
O servidor trazido a negócio de obediência, de edificação, cada um de nós é um servidor. Que cada um de nós possa, dentro de nosso trabalho, também edificar e testemunhar o Cristo. Pais e mães convocados a negócios de renúncia, exemplificação e devotamento. Sendo dentro da família, cada um de nós pode e deve e demonstra essa atitude de amor, de benevolência, de renúncia quantas vezes. Isso é um trabalho do nosso Mestre Jesus. Isso é um exemplo de Deus, do amor dele que pode operar e que opera em cada um de nós, sem que a gente precise se movimentar muito, sem que a gente precise mover montanhas no nosso dia a dia, na nossa vida, no nosso trabalho. Os cientistas trabalham pelo progresso para trazer o bem-estar de todos. Eles não estão trabalhando ali só para trazer o bem-estar deles próprios. Tudo aquilo que eles conseguem fazer em nome da ciência beneficia a todos nós. Dentro do trabalho deles, eles estão distribuindo, eles estão testemunhando. Cozinheiros alimentam sábios e alimentam operários. Então, a gente pensar que o pouco que cada um de nós, que seja aquilo que a gente diz, uma migalha, um movimento que a gente faça em prol de distribuir o que temos, às vezes dentro daquele nosso mesmo trabalho, que é temporário, porque nós sabemos, nós estamos aqui de passagem. Então, por que eu tenho esse trabalho? Por que cada um de nós tem o seu trabalho? É só para ganhar dinheiro? Não é para isso. A gente precisa, infelizmente, para viver da moeda, mas a gente precisa se construir através do nosso trabalho e exemplificar através dele. Quantos e poucos exemplos que eu dei aqui, cada um é capaz, dentro do seu trabalho, de encontrar uma condição de ajudar. E às vezes a gente diz assim, eu já trabalho tanto, já faço tanto, já cuido tanto dos meus filhos e tal, mas nesse momento a gente começa a perceber que dentro daquilo que a gente faz, a gente já está exemplificando Jesus. A gente já está fazendo algo da nossa parte. Não tenho tempo? Hoje nós encontramos um tempo para estar aqui, para pensar um pouco nas coisas de Jesus, para alimentar o nosso coração, para alimentar o nosso espírito, para trazer coisas boas para que a gente possa levar, para que a gente saia daqui melhor do que quando a gente chegou, para que a gente tenha uma ideia, que um daqui que diga assim, nossa, olha, eu posso fazer isso. Como é que eu não pensei? Puxa, amanhã no meu trabalho eu vou fazer algo de diferente. Ou, sabe, ou eu vou bater na porta do meu vizinho, perguntar se ele precisa de alguma coisa, vou me oferecer para qualquer coisa que seja. Se isso despertou uma única pessoa, já valeu. Já foi a mensagem de Jesus sendo levada, né? Como o Bartimeu se ofereceu. E veja, gente, o Bartimeu com toda aquela dificuldade física, e nós temos olhos de ver, nós conseguimos enxergar o quanto a gente pode utilizar a nossa visão para vermos coisas boas e para levarmos mensagens. Nós temos ouvidos para oferecer às pessoas que têm dificuldade. Então, oferecer um ombro amigo é aquilo de dizer, a pessoa às vezes só precisa falar, às vezes você não precisa nem dizer nada, mas dá atenção, olha com carinho, olho no olho, oferece o seu ouvido. Nós temos essa possibilidade. Nós temos a voz, podemos utilizar para gritar como Bartimeu, mas podemos falar algo de bom para as pessoas. Podemos fazer uma orientação numa casa em que acolhe as pessoas para dar boas palavras. Podemos fazer um acolhimento através da nossa voz, a maneira como a gente se dirige para com as pessoas. Às vezes eu sou um funcionário público e eu posso, através da minha voz, da minha maneira de acolher aquele que vem procurar o meu serviço, o meu trabalho, ser uma luz no caminho do dia dele. Né? Eu sou um médico, eu vou atender uma pessoa, independente de todo o conhecimento, de tudo que eu possa levar a ele, a maneira como eu acolho esse meu paciente faz toda a diferença no dia a dia, na vida dele. Eu tenho mãos, eu posso cozinhar para as pessoas, eu posso levar alimento para as pessoas, eu posso fazer um agasalho, eu posso costurar, eu posso levar, eu posso doar, eu posso escrever algo edificante para alguma pessoa. Hoje em dia é tão difícil a gente escrever, não é? Mas às vezes você já imaginou, chega lá um bilhetinho de manhã ali no café da manhã de alguém. Bom dia,
eu te amo, vai no WhatsApp, se não for no papelzinho, mas manda uma mensagem que, sabe, são 2 palavras. Que diferença fazem essas palavras no dia dessa pessoa? Nós temos pernas também. Nós podemos caminhar até aqueles que sofrem. Nós podemos chegar aonde a gente precisa chegar caminhando com as próprias pernas. Então veja, diante da dificuldade imensa que o Bartimeu tinha, de mendigar, de não enxergar e de toda a dificuldade que ele tinha, ele foi capaz de ser luz e de seguir Jesus, de deixar a única coisa que ele tinha. Jesus não pede para a gente abandonar o nosso trabalho, a nossa casa, o nosso alimento, o nosso carro, a nossa roupa, nada. Ele só pede para que a gente testemunhe o seu amor. E por que ele pede isso? Para o nosso próprio bem. Porque o primeiro beneficiado somos nós. Então, que a gente possa justamente doar aquilo que a gente tem, a possibilidade que a gente tem no nosso dia a dia, procurar. E depois, como Bartimeu, encontrando, como ele encontrou a luz, agir. E que a gente possa agir principalmente com muito amor. E nós temos então a nossa visão, nós temos os nossos ouvidos, nós temos a nossa voz, nós temos as nossas mãos, as nossas pernas, tudo livre e preparado para que a gente possa fazer. Mas acima de tudo e essencialmente, o que Jesus pede e o que Jesus precisa que a gente coloque em ação e a gente use é o nosso coração. Então, doar amor na forma que a gente puder, para que a gente possa, um dia, quando chegar Jesus, e olhar bem para a gente, ao invés dele perguntar, como ele perguntou para Bartimeu, o que queres? Que ele possa perguntar para cada um de nós. O que você quer, meu irmão? O que você quer, meu amigo? E a gente diz, queremos aprender a amar, eu quero aprender a distribuir amor. Isso a gente pode fazer nas nossas orações, todo dia quando a gente amanhece, toda noite quando a gente vai dormir, e a todo momento pedir a orientação de Jesus, que ele sempre vai nos responder. Ele me deu uma palestra que eu assisti, ele me deu um toque quando eu fui fazer o meu trabalho, e ele vai dando, porque quando você pede, e não precisa gritar, pede pouco, a gente recebe muito. O recado vem, ele nos manda. Eu só vou encerrar com uma mensagem, que é algo que eu acho que também é muito importante dentro desse contexto todo, aquilo que vale mais, chama-se justamente vale mais essa mensagem. Um prato de sopa vale muito, e a gente sabe o quanto vale um prato de sopa para quem está com fome. Mas um abraço afetuoso vale muito mais. A doação de um agasalho vale muito. A gente pode aplacar o frio de uma pessoa, mas a doação de um sorriso é capaz de aquecer corações. Um presente oferecido com amor vale muito. É tão gostoso a gente poder presentear alguém. É tão gostoso a gente receber um presente. Mas o presente do perdão é um presente que não tem preço, que vale muito mais. Não tem preço para quem perdoa e para quem é perdoado. O prato de sopa pode matar a fome do corpo, mas o abraço verdadeiro pode matar a carência da alma. A doação de agasalho pode aquecer o corpo e proteger do frio, mas a doação de um sorriso pode aquecer o coração e proteger da solidão. O presente valioso pode alegrar quem o receba, mas o perdão de um erro não só alegra, como pode salvar a alma corroída pelo remorso. Tudo na vida tem seu valor, até os erros, já que aprendemos com eles. Mas sempre haverá aquilo que vale muito mais. Um sentimento de compaixão perante o sofrimento alheio vale mais. O estender a mão vale mais. O sentimento de compaixão nos amolece. O egoísmo nos amolece o egoísmo, mas o estender a mão nos torna caridosos. E o lema do Espiritismo a gente sabe que fora da caridade não há salvação. Então que possamos ser caridosos conosco, perdoando também os nossos erros, as nossas falhas, as nossas dificuldades. E que esses erros não nos impeçam de levantar como Bartimeu, de gritar como ele,
de correr atrás. E a gente percebeu aqui nessa noite de hoje que é muito pouco que ele requer de nós. E um passo pequeno que a gente dê, ele nos ajuda imensamente. Então, que Jesus, nosso mestre, nosso amigo, nosso irmão, que a todo momento usa da sua vida, da sua história para nos ensinar, nos acolha, nos envolva e nos fortaleça, para que a gente possa realmente, da maneira que cada um de nós pode, com o melhor do seu coração, levar o seu testemunho de vida e de amor. Boa noite a todos. Nós vamos então agradecendo tudo aquilo que a Ana Lourdes se propôs a nos transmitir, que seja de grande valia para todos nós, trazemos em nossos corações. A dificuldade de colocar em prática nós sabemos que é grande, né? O nosso dia a dia às vezes nos impulsiona para coisas que a gente não quer, mas quando percebe já fez. Mas nós vamos aprendendo. Eu errei? Então vou dar um jeito. Que seja de grande valia tudo que nós aprendemos aqui com a doutrina espírita, que nos traz esclarecimento de tudo quanto é jeito. Não tem desculpa, né? Como tem aquela frase do Chico, que ele diz, né, que o espírita erra consciente. A gente sabe que está errado. Mas, como espíritos milenares carregando um caminhão-tanque nas costas de erros milenares, nós acabamos errando. Mas que tudo que foi falado aqui e tudo que nós ouvimos aqui seja de grande valia para todos nós. A cada momento, a cada minuto, diante das dificuldades e das provas. Que todos possam retornar aos seus lares em paz, em segurança. Que cada um possa receber tudo que veio em busca. Mas principalmente os ensinamentos, as orientações tão necessárias. Porque toda cura para o nosso mal está nos ensinamentos do Cristo. Ali está o remédio, ali está a cura, por tudo aquilo que ele nos deixou. E através de espíritos iluminados, vem trazendo pouco a pouco esses ensinamentos de uma maneira mais clara, mais fácil, para que a gente possa entender melhor. E é com muita gratidão a Deus, nosso Pai Criador, que nos permite viver esse momento. É um presente de Deus para nossas aflições, para as nossas exaustões do dia a dia. Agradecer ao Mestre amado Jesus pela herança bendita, pelo seu legado de amor, que são seus ricos ensinamentos, nos fazendo herdeiros da sua luz. Que nós possamos ter a boa vontade de receber essa herança abençoada, colocando em prática aquilo que nós estamos aprendendo. Agradecendo ao mentor espiritual dessa casa, sua legião de companheiros, que com carinho, desde as primeiras horas da madrugada, preparou todo esse ambiente para nos acolher, já fez uma visitinha a cada um dos trabalhadores, para que possamos ter ânimo, disposição, mesmo diante dos obstáculos. Agradecendo ao nosso anjo guardião que nos trouxe até aqui, como eu digo sempre, muitas vezes em respostas aos nossos pedidos, às nossas orações. E às vezes nós encontramos a resposta nos ensinamentos, naquilo que ouvimos, naquilo que fazemos. E agradecendo por mais esse momento abençoado, por esse banquete espiritual que alimentou o nosso espírito tão necessitado, tão carente, tão pequeno. Agradecendo a vossa bênção, Pai. E pedindo a bênção para continuarmos a nossa tarefa da noite. Com fé, com esperança, com boa vontade, com muito amor no coração, cada um de nós doando o pouquinho que a gente pode oferecer, diante do tamanho de tudo que nós recebemos. É muito pouco que a gente oferece, mas que esse pouco seja feito com amor, com dedicação, com prazer e principalmente com gratidão. Agradecendo a Ana Lu, sua presença querida, que já estava fazendo falta, agradecendo tudo que ela nos colocou, que ela seja abençoada, iluminada em toda a sua existência, e que leve todo o nosso carinho, a nossa gratidão ao seu lar e à sua família. E
que a paz esteja sempre com todos. E assim nós vamos prosseguindo nossa tarefa da noite. Agradecidos que estamos, Pai, levamos a Ti a nossa prece de gratidão. Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos auxiliar as forças do bem a melhorar o mundo. Veneráveis mensageiros celestiais, dignos obreiros do Senhor, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos auxiliar as forças do bem a melhorar o mundo. Nosso Pai Criador, fonte eterna de amor e bondade, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos auxiliar as forças do bem a melhorar o mundo. Que assim seja, e assim será, graças a Deus. Bom final de semana a todos nós, muita saúde e paz para todos.